É o Código Aberto chegando para você. Entre, seja muito bem-vindo e um abraço para você que acompanha, gosta do programa e acompanha também a Rede Novo Tempo. Você sabe que o Código Aberto é o espaço que você tem para aprender um pouco mais sobre o guia de estudo, sobre a nossa lição. Então, aproveite o programa, senta bem confortável aí no sofá e pode mandar já seu e-mail para a gente, para ir mandando a sua opinião, a sua sugestão e a sua participação, assim como fazem os meus convidados aqui de hoje. É muito legal ter vocês aqui comigo mais uma vez. A gente já gravou, né? Faz um mês, alguma coisinha assim, mas é muito bom ter vocês aqui, saber que vocês voltaram para comentar um pouquinho mais com a gente do estudo, um estudo que fala sobre adoração. Vou começar apresentando a Sara. Tudo bem com você, Sara? Tudo bom, Fábio? Legal. Oi, Samila. Já estão matando a saudade aqui, né? Já estão novo. Tricotando. A gente gostou tanto que a gente resolveu voltar. Que ótimo, é muito bom ter vocês aqui. A Sara, que é a nossa cantora do dia, daqui a pouco você vai cantar pra gente. Mas antes que você cante, antes que você fale pra gente alguma coisa aqui do Guia de Estudos, eu quero saber uma outra pergunta, assim, um pouco mais pessoal. Eu quero saber se você é casada, se você é solteira, se você está namorando, como que tá a sua vida amorosa? Ó, estabilizada, finalmente. É? Não sou casada ainda. Um dia, se Deus quiser, né? Sim. Eu namoro. E ele quer, viu? Eu namoro. Você tá namorando? Tô namorando. Como que é o nome do seu namorado? Renato Max. Como? Renato Max. Renato Max. Isso. Então tá bom, manda um abraço pro Renato. Um beijo, meu amor. Isso, um beijo é muito melhor, tá certo. Aqui no meio eu tenho o Diego. Tudo bem com você, Diego? Tudo bom, Fábio? O Diego que é lá de Campo Grande, no Mato Grosso Do Sul. do Sul, claro, né? Você tá bem, querido? Bem, graças a Deus. Então tá bom, você é tô vendo no dedo, é aliança, um homem casado, um homem sério. Exatamente. E vai ter a chance de mandar um beijo pra esposa agora. Beijo pra minha lindona, que tá me vendo agora. Como que é o nome dela? Júlia. Júlia, então tá bom. Obrigado pela sua presença, sei que você é médico Exatamente. e é um cristão e vai dividir a sua experiência cristã Antes de com a médico, gente. cristão. Com certeza. Do lado do Diego, eu tenho aqui a Samela. Tudo bem com você, Samela? Tudo jóia, Fábio. Você tá feliz? Tô feliz. Você tá Fábio. apreensiva por esse momento, Samela? Fiquei só quietinha esperando a minha vez de responder. Samela, eu quero saber de você. Como é que tá aí a sua vida amorosa? Tá namorando? Já casou? Tá solteira? Não casei, não tô namorando, estou solteira. Entendi, você tá solteira, mas tá, assim, não procurando, mas aberta, né? Quem Lógico. sabe a viver um grande amor. Vamos ver o que Deus tem planejado pra mim aí na frente. É isso mesmo. Então, se você quer se candidatar a ser o plano de Deus para a vida da Samela, entre em contato com a gente aqui no Código Aberto. A gente está abrindo aqui uma rede de relacionamentos especial do Código Aberto para fazer mais gente feliz. Acho que meu pai e minha mãe vão ficar felizes da vida com esse anúncio todo tão mundo louco pra me fica. casar. Todo mundo fica. Gente, obrigado que vocês vieram participar aqui com a gente. Vamos começar o nosso assunto aqui, que é sobre adoração, mas antes vou pedir para orar. Samela, você pode orar para a gente? Já se recompôs? Eu já tava tranquila. Então tá bom, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos mais uma vez a Tua palavra e aprendermos mais de Ti, dos planos que o Senhor tem para nós. Nos ajude a compreender bem esse assunto que é tão importante, de como nós precisamos aprender a viver separadamente do que o mundo nos oferece. Precisamos viver preparados para nos encontrarmos contigo no céu. Amém. Nos abençoe aqui nesse estudo e abençoe a todos que estão nos assistindo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero saber assim de vocês, né? Eu tenho aqui 3 jovens que têm uma vida cristã saudável, têm o seu relacionamento com Deus, têm os seus ministérios que servem a Deus de várias formas diferentes. Vocês acham que hoje em dia, é uma pergunta, tem que tomar cuidado aí para responder. Vocês acham que hoje em dia, uma cultura secular, né, as coisas que as pessoas que não são cristãs fazem, tem entrado dentro da igreja, tem influenciado a igreja de alguma forma? O que vocês acham? Com certeza, Fábio. Acho que coisas boas e coisas ruins entram na igreja, né? A modernização, a atualização. Agora, muitos aspectos, acho que a gente está copiando negativamente o mundo. Acho que no aspecto principalmente que tem me preocupado da música, algumas músicas se parecendo com músicas que não são adequadas, vestuário, comportamentos em si, de relacionamentos. Às vezes a gente vê algum colega aí ficando com alguém, que eu acho que é uma coisa que não era comum na igreja, agora a gente percebe um pouquinho mais. Mas Deus tem um plano especial para a igreja, e tenho certeza que com o estudo da Bíblia,
conhecimento dele, a gente vai melhorar e transformar a igreja cada vez mais pura. É isso mesmo. Só para eu entender, quando a gente fala mundo, né? As coisas da igreja estão ficando parecidas com as coisas do mundo. A gente fala das pessoas que têm um comportamento secular, né? Que não são envolvidas com o mundo cristão que a gente vive, né? Mas eu achei interessante que você falou que tanto coisas boas como coisas ruins também, elas têm entrado na igreja. Hoje o nosso papo aqui é bem esse, né? O cuidado que a gente tem que ter com essas coisas que vêm entrando e fazendo parte da nossa rotina na igreja. A gente não pode querer viver no passado. O mundo mudou. E, obviamente, a igreja também mudou, porque nós vivemos num tempo diferente do que os nossos pais quando entraram na igreja. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque existe o certo e o errado, e existe o costume. Tem costumes que não afetam os nossos princípios. Então, esse tipo de coisa, às vezes entra na igreja, é uma coisa. Agora, quando a gente está entrando dentro da igreja, uma coisa que afeta os nossos princípios, o básico ali que está escrito na Bíblia, que é errado, aí sim a gente tem que começar a se preocupar. É interessante essa questão, né? Eu tomar cuidado com aquilo que é princípio e aquilo que é costume, aquilo que vira uma rotina. Por que isso é desse jeito? Porque o meu avô fez assim, porque o meu pai fez assim, então eu vou fazer também. Nem sempre, né? Não necessariamente isso seja um princípio, tem a ver com os nossos princípios. É que a nossa vida tem que condizer com o que a Bíblia diz, independente das atualidades, né? A gente tem que estar sempre de acordo com a vontade de Deus. E eu acho que é isso que às vezes acaba passando desapercebido, porque a gente acaba pegando esse tema da atualidade, que o mundo mudou, que as coisas estão mais modernas, e acaba fugindo daquilo que Deus planejou. É verdade. A gente quer tentar usar como desculpa, porque exatamente. Hoje o mundo é diferente da época que a Bíblia foi escrita, mas a Bíblia foi inspirada por Deus, ela não foi escrita simplesmente pro momento que ela foi escrita, o momento que Moisés vivia, já era diferente do momento que foi escrito o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita durante um período, né? Sim. Mas ela foi inspirada. Deus não escreveu só para aquele povo só naquela época. Coríntios não foi escrito só para os coríntios. Coríntios também foi escrito para a gente. Exatamente. Então a gente quer usar como desculpa. O tempo mudou, então não precisa levar a Bíblia, ler aquilo ali literalmente. Não, o que está escrito na Bíblia é para ser lido e para ser cumprido. E Deus, ele não precisa fazer uma Bíblia para a gente a cada 50, a cada 100 anos. A Bíblia é sempre um livro atual. Aqui no Código Aberto a gente tem um quarto convidado em todos os programas. E o quarto convidado de hoje é o pastor Erlo Brown. Vou mostrar o vídeo para vocês aqui e para você que está em casa acompanhando o programa também. O pastor Erlo vai ajudar a gente a entrar aqui no assunto do nosso guia de estudos. Pode falar, pastor Erlo. Oi, amigo, tudo bem? O que é adoração para você? Você adora a Deus ou não? Como é que você se porta? A coisa aqui é para coisa madura. Interessante que conformidade, compromisso. Você tem compromisso realmente com Deus? Interessante que eu queria lembrar você que essa questão da adoração é algo que permeia toda a Bíblia. Você vai perceber no estudo dessa semana. Desde Gênesis 3:5, quando Satanás chega ali para a mulher e fala, olha, Deus não quer autorizar vocês, porque ele sabe que você vai saber e vai conhecer entre o bem e o mal. O alimento o alimento do seu estudo da Bíblia tem tornado você também conhecedor do bem e do mal? Ou o que a informação bíblica tem dado para você? Paulo, ele dá uma informação muito interessante em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Vocês têm cuidado do corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala de novo da adoração. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável a Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte, adoração é um ponto central. Segundo, você não pode se conformar com o padrão da indústria cultural que ela impõe para você. Ou você vai dar mole aí para as estratégias satânicas. Vai ser firme ou vai ser mole? Paulo diz, olha, não vos conformeis aqui, mas transformai-vos. Sob forte pressão, o texto aqui grego é shema, ou seja, sob forte pressão, você vai permanecer fiel? Esta é a questão. E Paulo tinha em mente aqueles romanos e judeus que estavam em Roma, mas tinha ideia em você, você que está vivendo hoje no final da história deste mundo.
Muito obrigado, pastor, por ter enviado seu vídeo para a gente. Se você quiser acompanhar o vídeo na íntegra que o pastor Erlo mandou para a gente aqui, é só você entrar no nosso blog e no blog você vai ter o acesso ao vídeo na íntegra e todos os outros vídeos que nós já colocamos aqui ao longo dessa temporada. E quem sabe você pode participar com a gente, mandando o seu vídeo para cá e participando do Código Aberto aqui na Rede Novo Tempo. Gente, o pastor Erlo, ele fez algumas perguntas que eu achei bem legais ali, colocando a gente um pouco no assunto aqui do Guia de Estudos, né? Essa ideia de compromisso, será que a gente está fazendo as coisas do jeito certo? O texto de Romanos que ele citou também, muito pertinente, né? Eu achei legal que ele chamou a gente para ação, né? Porque a gente pode discutir um monte de teoria aqui, mas se eu não tiver compromisso, não adianta nada, tudo que a gente está conversando aqui. Qualquer coisa que a gente estuda na Bíblia, a gente tem que dar um jeito de aplicar na nossa vida. Se a gente estudar por estudar, não vai adiantar muita coisa, né? E a gente precisa colocar esse conhecimento que a gente absorve através do estudo da Bíblia sempre em prática, né? Legal mesmo ele ter chamado a gente para ação. Mas tudo bem, a gente não pode andar em conformidade com essa cultura secular, né? Com as pessoas que não estão preocupadas em cumprir com a vontade de Deus. A gente tem que se afastar delas, então? A gente não tem que ter nenhum tipo de contato com elas? Como que a gente vai conseguir conciliar agora essas duas ideias? De eu não deixar o meu compromisso com a igreja de lado, mas ao mesmo tempo me aproximar das pessoas para falar do amor de Cristo para elas? Jesus Cristo te responde, né? Quando ele orou para Deus por nós, até nós, ele fala, olha, oro para Deus para que ele não tire vocês do mundo, mas que ele afaste o mal. Então a gente está aqui no mundo por um motivo, para trazer pessoas para perto de Cristo. Então se ele quisesse que nós vivêssemos um mundinho separado, já tinha nos levado para o céu e ficar o restante pessoal aqui. Na verdade, ele quer que nós levemos a mensagem a todas as pessoas. Agora, o problema que o mundo tem, quando a gente fala mundo, as pessoas que não têm um convívio constante com Deus, é que eles esquecem o ensino, ou não sabem do ensino bíblico, de que o coração do homem é mau. Sabe? No mundo não há maldade plena. Quando você vai conversar com alguma pessoa, ela fala, olha, nem tudo é tão mal, nem tudo é tão bom. Há sempre uma mistura de tudo, né? Nem tudo é branco e preto. Tem uma escala inteira de cinza entre esses dois pontos que pode justificar. Só que o mundo, ele acaba achando que existem coisas que são ruins, mas não são tão ruins. Que para Deus são coisas determinantemente proibidas. Por exemplo, ele fala que um jovem não deve manter relações sexuais antes do casamento, só depois do casamento. Mas o mundo, ele prega na televisão, novelas, rádio, internet, de que não há problema. O importante é que você seja preparado. Mas você tem que estar preparado dentro de um lugar certo, no ambiente correto. E a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque essas influências têm sido tão poderosas que podem acabar entrando na nossa mente, dentro da igreja. Então a gente não pode achar que estando dentro da igreja, estamos blindados das influências do mundo, né? O maior exemplo disso foi Jesus, né? Ele não veio para a terra para ficar só com os discípulos. Ele usou todos para ir levar a mensagem. Então, eu acho que a nossa missão aqui na terra é essa. Só que aí que está a questão. Não é o fato da gente estar dentro da igreja que já vai isentar o mal. Não, é o fato da minha relação, da minha comunhão com Deus. Isso sim. Então, eu posso ser influenciada pelo mundo ou posso influenciar o mundo para Deus. E isso vai depender da minha comunhão com Deus. Então, eu acho que o papel do cristão não é, obviamente, se afastar do mundo, mas estar nele, mas com um propósito de levar aquelas pessoas para perto de Deus e mostrar a realidade, né? A verdade que nós cremos que é a salvação. E é só estando em contato que a gente vai poder fazer isso. Desculpa que eu quase te interrompi aí. Eu vou chamar um intervalo agora e na volta do intervalo eu quero saber o seguinte. Eu tenho que mostrar a verdade para as pessoas, eu tenho que mostrar Jesus para as pessoas. Como fazer isso sem me envolver no erro, sem me contaminar, né? Enfim, como fazer a coisa certa sem fazer a coisa errada. Então fica ligado com a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai trazer algumas respostas para você aqui no Código Aberto. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta já. Já voltamos aqui com o Código Aberto. Obrigado pela sua companhia e que você esteja recebendo as bênçãos de Deus ao assistir aqui o nosso programa. Hoje nós estamos aprendendo como adorar a Deus da forma que Ele quer, não do jeito que nós queremos. E principalmente,
sem abandonar os nossos princípios. E ficou algo no ar aqui, né? Como que eu posso servir a Deus? Como que eu posso apresentar a Jesus para as pessoas sem me envolver nas coisas erradas que elas fazem? Como fazer o bem sem estar envolvido com o mal? Acho que o melhor exemplo que a gente sempre vai ter para seguir é Jesus. Sim. E ele deu um exemplo muito claro disso na história de Zaqueu. A Bíblia fala pra gente, sempre que a gente ouve as histórias contextualizando o povo ali da época, a gente sabe que a racinha que Zaqueu pertencia não era das melhores. Então, já existia um preconceito com Zaqueu. Ele já era mal visto pela sociedade, ninguém gostava dele. Então, quando Jesus chega lá e manda Zaqueu descer da árvore que ele ia para casa dele, todo mundo já fica assim, pô, mas Jesus vai com esse cara aí lá para casa dele? O que ele vai fazer lá? E aqui entra uma coisa que a gente só vai conseguir tendo relação com Deus, tendo comunhão, lendo muito a Bíblia, que é saber quais são os nossos princípios, o que a gente não pode quebrar. Jesus não foi lá para dizer para Zaqueu que o que ele estava fazendo era certo, mas ele foi na casa de Zaqueu, ele foi lá atrás de Zaqueu, foi junto, almoçou com ele, teve junto com as pessoas, ele amava Zaqueu. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter é amor pelas pessoas. O fato de a gente estar na igreja, um compromisso real com a igreja, significa amar as pessoas, independente de quem elas sejam. Jesus pede isso da gente, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, acho que a primeira coisa é amar as pessoas, mas as pessoas, não o pecado. Então, eu acho que isso pode ser uma guia básica, seguir o exemplo de Jesus, amar as pessoas e não o pecado, para a gente poder ter condições de conversar com alguém que você sabe que está passando por uma dificuldade. Isso pode ser dentro da igreja, pode ser fora. Tem gente dentro da igreja que também passa por inúmeras dificuldades. Conversar com a pessoa, olhando para a pessoa e não para o pecado dela. Acho que esse que é o primeiro ponto. E é um desafio, né? A gente conseguir amar as pessoas dessa forma, né? Esse amor sincero, porque a gente se envolve muito pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa aparenta ser, e a gente já cria rótulos das pessoas. A gente tem que aprender a superar isso, né? Às vezes o seu testemunho já fala por si só, né? E nós, no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade de testemunhar em diversos locais. É no trabalho, que você não vai trabalhar no sábado, mas por que ele não trabalha no sábado? É uma oportunidade que você tem. É numa faculdade que chega na sexta-feira à noite, você não vai, por quê? Ou porque o pessoal vai para a balada, por que você não vai? Então, eu acho que o nosso testemunho, se a gente tiver a verdade muito clara na nossa mente, a gente vai saber discernir até que ponto a gente pode ir sem ser influenciado, sem ser levado para o mal. E eu acho que o testemunho conta em diversas... Eu já passei por diversas experiências em que eu não falava nada. Eu nunca fui de chegar assim, olha, eu preciso falar que Jesus te ama. Não. Às vezes no trabalho, poxa, mas você é diferente, você não xinga, você não fala palavrão, você fica quieta, você não vem no sábado. Por quê? Ah, porque eu sou cristã. Aí é uma oportunidade que você tem. Então, a gente tem que estar atento a cada oportunidade que Deus nos dá para testemunhar dele. Sabe, Fábio, aqui em Deuteronômio 13, do verso 17 e o verso 18, nós temos uma orientação de Deus aí para a gente saber. Primeiro ponto é isso aqui, ó. Deixa só um pouquinho, desculpa, deixa só eu achar que é Deuteronômio 13, capítulo 13, verso 17 e o verso 18. Tá, encontrei aqui. Diz assim: não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhe estou dando, e fazendo o que é justo para ele. Então, se você quer pregar o evangelho para as pessoas que vivem uma vida não cristã, primeira coisa, você não vai pregar para alguém numa boate. É um fato. Você não vai pregar para alguém dentro de um barzinho. Então, isso é uma coisa assim que, para Deus, é detestável. Jesus Cristo, ele se envolvia ali com prostitutas, com publicanos, com ladrões, mas ele se envolvia numa atmosfera pura e santa. Você não vai encontrar Jesus num bordel. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ir aonde as pessoas estão, mas esse lugar é um lugar puro e santo. E lá, nesse lugar, você vai falar de Deus. Você vai mostrar pela sua vida, e eu concordo com a Sara. A gente fala de igreja. O que é igreja? Igreja é parede? É janela? Igreja somos nós, as pessoas. Exatamente. Então, a minha vida, eu sou igreja. Então, pelo meu testemunho, eu vou pregar. E quando a pessoa olhar para mim, poxa, por que você é diferente?
E tudo isso que a Sara falou, eu concordo. Às vezes a gente se pega falando, eu me pego. Será que aquilo que eu estou falando, o jeito que eu estou falando, as palavras que eu falo estão aproximando as pessoas para perto de Cristo? Ou estão trazendo ignomínia ou qualquer coisa feia para o nome de Deus? Trazendo o nome da igreja abaixo. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que, primeira coisa, deixar determinado. Aí, determinado até onde eu vou, eu sei onde eu posso ir, agora sim, eu vou até aquele lugar, vou abraçar as pessoas que passam por dificuldade, vou trazê-las para perto de Cristo. Disposição, né, de ajudar. Mas aí a questão é saber até onde você vai. Aqui tem um dia aqui do nosso guia de estudos que fala o seguinte, que o coração do homem é enganoso. A gente, hoje, de tanto conviver com inúmeras coisas que acontecem na sociedade, hoje acho que a gente está tão acostumado de ver morte, que muitas vezes você assiste o jornal, acontece uma catástrofe, morre 3.000 pessoas, você fala, morreu 3.000 pessoas. Então, a gente acaba anestesiado por tudo isso que a gente vê. As coisas ruins viram rotina, exatamente. Né? Então, a gente não pode confiar no nosso coração. Não é até onde eu acho que eu posso ir. É até onde a Bíblia está falando que eu posso ir. Por isso que a gente precisa ter muita comunhão com Deus e muito estudo da Bíblia para a gente saber o que Deus deixou de orientação para a gente. Porque enquanto eu confiar no meu limite, o meu limite sempre vai dar errado. Tem que ser o limite de Deus, não o meu. E foi nessa que Salomão que acabou caminhando por um lugar não bom, um lugar ruim. Né? Na época, não era pecado ter mais de uma esposa. Deus ainda não tinha elucidado tão bem esse assunto. Ele não orientava que fosse desse jeito, mas também não havia imposto uma regra. Né? Sim, não era conselho de Deus ter tantas mulheres, mas... Você vai ser afastado do templo porque você tem mais de uma esposa. Porém, a gente percebeu que Salomão começou a ceder. Essa é a palavra, ceder. E quando eu falo em ceder, eu penso o seguinte, quando um prédio é implodido, ele cai de uma vez só. E aí você está programado. Você sabe que, olha, se afastem, tá? Fiquem longe, vamos explodir o prédio e vai cair. Agora, quando uma tragédia acontece, uma casa está para cair, um deslizamento de terra, ela cede um pouquinho aqui a terra, aí cai um pedacinho da fundação, e aí você vai achando que está tão certo, tudo tão bem, que uma hora vai cair tudo. E foi acontecer com Salomão. E ele começou a falar o seguinte, olha só, ele abandonou a palavra de Deus, eu acho que não há problema em casar com alguém que não seja da mesma fé que eu. Eu acho que eu posso conviver bem com isso e trazer a pessoa perto de mim. Eu posso me envolver com uma pessoa que não partilha da mesma fé, que não tem a mesma rotina de vida do que a minha. E isso acaba sendo complicado, né, a longo prazo. E ele foi casando com 1, 2, 3, até chegar em 700 mulheres, 300 concubinas. E a gente percebe, porque, pelo nosso estudo da Bíblia, que Salomão, enquanto era jovem, ele não voltou-se para longe de Deus completamente. Ele já estava voltando, já estava cedendo. Mas a Bíblia traz que, ao envelhecer, o seu relacionamento com essas mulheres fez com que ele se afastasse de Deus. Influenciado por elas. Foi uma vida inteira, para que no final da vida ele se afastasse completamente de Deus. Sabe, é diferente. Olha, não quero saber mais de igreja, vou sair. Do que aquela coisa, você está naquela mornidão, você está dentro da igreja, sem perceber que está perdido. Né? Isso é muito complicado. Mas aí fica uma reflexão, né? Porque no caso de Salomão, o pecado dele, o que acabou se tornando a adoração dele, foram as mulheres. E na minha e na sua vida? O que mais tem tomado o nosso tempo? O que mais a gente tem adorado? Que às vezes o tempo vai passando e a gente não percebe. Porque está naquela rotina, o tempo passa, não para aqui. E quando a gente percebe, a gente está adorando e cai, desmorona. Porque a gente começa a ceder uma coisa aqui, outra ali. Então fica de exemplo a história de Salomão para a gente, né? Que pode não ser um pecado exatamente como o dele, mas um pecado que leve a mesma consequência que o dele levou. Tudo aquilo que me afasta de Deus acaba atrapalhando no meu método de adoração e no meu relacionamento com Ele. Eu recebi uma pergunta que alguém enviou para a gente uma questão e eu quero compartilhar com vocês. Eu preciso da ajuda de vocês aqui para a gente conseguir responder. Vamos ver aqui quem enviou a pergunta para a gente, qual que é a pergunta e a resposta eu deixo com vocês. Olá, meu nome é Franciele. Como corrigir essa tendência do homem de se afastar de Deus? Obrigado, Franciele, por ter participado com a gente aqui, por ter enviado seu vídeo para cá, para o Código Aberto, e eu vou entregar sua pergunta de bandeja para os meus convidados. Como corrigir essa tendência? É possível corrigir essa tendência? A gente ameniza essa tendência? Olha,
A tendência também pode ser chamada na Bíblia de natureza pecaminosa, que todos herdamos porque um dia nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, receberam essa natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa, nós temos que lutar com ela constantemente. Paulo diz que ele esmurrava o corpo dele, não como um ato de sadismo ou de masoquismo, mas sim, na verdade, esmurrando a sua natureza, o seu eu, que quer fazer aquilo que não é correto. É possível, sim, que você corrija gradativamente. Eu acho que não remover de uma hora para outra. A Bíblia nos diz que na volta de Jesus, nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos. Então, a nossa natureza pecaminosa, essa tendência ao pecado, será retirada. Porém, tendência ao pecado não é determinante para o pecado. É como você está dirigindo um carro e o seu carro está desalinhado. Se ele está tendendo para a esquerda, ele só vai bater num poste à esquerda se você não colocar o carro para frente. Com certeza, é muito mais difícil dirigir assim. É muito mais difícil viver com uma natureza pecaminosa. Mas a gente pode, sim, pela comunhão diária com Deus, por pedir o Espírito Santo a cada momento, estar com a mente aberta para Ele, andar no caminho correto. E aí nós vamos crescendo. Como a Bíblia nos diz, né, que a vida do justo é como a aurora que vai crescendo até se tornar dia perfeito. E esse dia perfeito, pela graça de Deus, virá muito em breve, né? É isso aí. A tendência, eu acho que vai sempre existir, né? Assim, porque é do ser humano pecador, é como ele falou, é da natureza. Então, mas eu achei perfeita a colocação que ele falou, que é uma tendência. A tendência não quer dizer eu nasci com uma tendência para tal coisa que eu tenho que ser tal coisa. Exatamente. É como um filho que tem um pai ladrão. Não é pelo fato do pai dele ser isso que ele tem que ser. Precisa ser também. Então, isso tem que ser moldado diariamente com o contato com Deus. E eu acho que é uma relação proporcional. Quanto mais próximo você estiver de Deus, mais fácil vai ser você lidar com esse problema, que vai ser um problema constante até a volta de Jesus. Mas quanto mais comunhão você tiver, vai ficar muito mais claro para você o que é certo e o que é errado. Então, na hora que a tentação vier, que vai vir com certeza para todo mundo, e sempre vai ter, independente de você estar próximo ou longe de Deus, Satanás vai te tentar. Mas conforme você estiver mais perto de Deus, você vai ter mais poder para resistir à tentação. Será que Salomão, conforme ele foi se envolvendo com essas mulheres, ele foi abrindo mão de alguns princípios dele, ele foi dando lugar para essa tendência, né? E acabou trazendo consequências depois para toda a nação, para todo o povo de Israel. Eu acho interessante um texto aí do livro de Jeremias, Jeremias capítulo 17, verso 9. Queria que algum de vocês lesse para mim. Livro de Jeremias, capítulo 17, o verso 9. Já encontrou aí? Sim. Pode ler para mim? Não, espera só um pouquinho, vou esperar só as meninas acharem aqui. Jeremias 17, verso 9. Aí quem está acompanhando o programa em casa vai poder procurar também, né? E ler com a gente aqui. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Pode ler. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É uma declaração forte que a Bíblia dá para a gente, né? O coração é enganoso, o coração é mentiroso, mais do que todas as coisas. É complicado a gente, então, tentar medir por nós mesmos, né? O que é certo, o que é errado, o que é bom, qual que é o limite. Às vezes dá a impressão assim, não é o quão perto que eu quero ficar de Deus, né? Eu quero saber quão longe eu posso ficar desde que eu não fique no colo do inimigo. Mas aqui no 10 já vem o conforto, né? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Então, a gente tem essa base, essa fonte de segurança, que a gente sabe que o nosso coração por si só é enganoso. Mas a gente tem um Deus, Criador do universo inteiro, que é só colocar na mão de Deus. E parece que é tão complicado esse ato. Ele conhece a gente, né? Ele conhece, ele sonda o nosso coração, ele sabe o que vai no nosso coração. Não adianta a gente tentar enganar. Ele sabe e ele está disposto a ajudar. A gente pode até se enganar, mas a Deus a gente nunca vai conseguir enganar. Interessante, né? Que, colocando de maneira prática aí para a Franciele que perguntou para a gente, né? A gente às vezes vai ficar teorizando aqui. Aquilo que o Fábio falou. Nós temos que saber que nós não podemos confiar no meu discernimento para fazer algo. Então, eu escuto muito isso mesmo. Mas isso não é pecado. Mas o grande questionamento não é ficar me perguntando se isso é ou não é pecado. Sabe? É como eu vou me afastar dele. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas aí na igreja, até às vezes eu me faço esse questionamento. Né? O que é pecado? O que eu não posso fazer? Quer dizer, para eu poder fazer as outras. Até onde é pecado? Só que esse não é a sabedoria, porque o nosso coração é enganoso. Salomão, tenho certeza que não falou assim, olha,
Porque ele escolheu sabedoria, né? Quando Deus falou com ele. Eu não quero mais saber de nada, eu vou mesmo seguir outros deuses. Ele foi cedendo pouco a pouco. E isso é a palavra que tem que marcar, ceder. A gente não pode ceder às artimanhas do inimigo. Só que o engano também é nosso se nós acharmos que é fácil resistir. É difícil resistir. A Bíblia, Pedro nos fala que o diabo é como um leão que está ao redor de nós para nos devorar. Se você está na frente de um leão, se você ficar, ele vai te atacar. E se você correr, ele vai te alcançar. Então, você não adianta querer lutar com o leão, não adianta você querer argumentar com o leão. No nosso caso, tem que pedir a proteção de Deus e ficar longe dele. E a gente tem que parar com isso. Converse com algumas pessoas. Ah, mas eu vou namorar com esse rapaz, mas só depois que ele entrar na igreja, depois eu caso. Quando ele se batizar, eu caso. Até lá eu vou namorando, não tem problema. Eu consigo, eu não vou ser influenciado. Olha, se você está assim, lembre-se desse verso, que enganoso é o coração do homem. Quem pode compreender? Talvez no futuro, um sentimento, alguma coisa, faça com que você saia. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e parar de ir até a beira do precipício, ficar o mais longe possível dele. Mas é aí que tá. É porque a gente não tem a mania daquela coisa, ou tô aqui na igreja ou tô fora. Não é aos poucos, e o inimigo ele é muito sujo em relação a isso, porque aos poucos a gente nem vai percebendo. Então, a gente pode não tomar uma decisão radical de, amanhã eu não quero ir para a igreja, eu não quero ir para lugar nenhum, mas as coisas vão acontecendo de um jeito que, sem a gente perceber, a gente já está fora. E a estratégia de Satanás é sempre misturar o que é certo com o que é errado. Então, no início do programa, o Diego deu o exemplo de sexo antes do casamento. Na Bíblia não fala que sexo é pecado. Sim. E aí Satanás ou vai para o extremo, sexo é pecado, não pode fazer sexo, ou então ele vai para o outro extremo. Como assim? Não, peraí, sexo pode, então por que você não pode fazer com seu namorado? Por que tem que esperar? Na Bíblia está falando que sexo não é pecado, então você pode fazer com seu namorado, não precisa esperar o casamento. Então, ele vai misturando sempre uma coisa com a outra. Ele pegava, lá com Eva, ele pegou uma coisa que Deus falou, deu uma modificada e jogou para ela. Então, é isso que Satanás faz com a gente. A gente tem que estar muito claro na palavra de Deus e no que Deus quer para a gente não cair nessa mistura que ele faz. Tem um livro que eu gosto muito, que é da mesma editora que faz o nosso guia de estudos. O livro chama Fuga para Deus. O nome do autor é Jim Holmberg. E ele conta a história do relacionamento dele com Deus. É quase uma autobiografia ali de como ele saiu de uma vida pecaminosa para tentar viver um relacionamento mais puro com Deus. E ele conta que em determinados momentos, numa situação muito simples, ali do relacionamento dele com a esposa, ele ouvia Deus falando com ele. Era uma coisa simples, mínima. A esposa fez uma pergunta, acho que ele queria... o instinto inicial dele era responder de uma maneira grossa, bruta. E ele ouve Deus falando com ele. Para que você vai responder desse jeito? Ela é sua esposa, não fala assim com ela. Então, quando a gente desenvolver esse tipo de relacionamento com Deus, a gente vai ver que não importa o que Satanás falar pra gente, a altura que Satanás estiver gritando no nosso ouvido, a gente vai ouvir a voz de Deus nos falando o que é certo a fazer. Eu vou aproveitar e vou indicar para você a leitura desse livro, do livro Fuga para Deus. Você vai poder encontrar aí no site que está aqui na tela, o site da nossa editora, da Casa Publicadora Brasileira. E esse livro você entra lá e você vai poder adquirir o seu. Mas eu tenho um presente para você, que é o presente do Código Aberto. E esse aqui é gratuito. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, se você quiser aprender um pouco mais sobre a Bíblia, está aqui, ó. Você entra em contato com a gente, você manda o seu e-mail aqui para o Código Aberto e você coloca o seu nome, o seu endereço e fala assim, eu quero ganhar o meu guia de estudos da Bíblia para os jovens. E a gente vai entregar para você, vai chegar aí na sua casa. E aí você está pensando, puxa, mas qual que é a idade, né? Guia de estudos da Bíblia para jovens? É para jovens de 5 até 95 anos de idade, tá bom? Manda o seu e-mail para cá e a gente vai dar esse presente para você, porque agora a gente vai dando uma paradinha, a gente vai aqui para um rápido intervalo e na volta do intervalo vamos aprender um pouquinho mais sobre a história de Elias, o papel de Elias dentro desse contexto, né, do povo abrindo mão dos princípios. Fica ligado com a gente, não abra mão do Código Aberto, que vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. É o Código Aberto voltando para você depois desse rápido intervalo para dividir as bênçãos do céu com você e com a sua família também.
Código Aberto hoje vem falando um pouquinho sobre a adoração, como não ceder aos costumes que nos envolvem para oferecer a Deus uma adoração verdadeira. E dentro desse contexto a gente tem um episódio da Bíblia que é muito interessante, que é a história de Elias, né? Como Elias entra em confronto com aqueles que pregavam uma adoração a um falso Deus. Qual que é o tipo de alerta que essa história de Elias traz pra gente? Existe, assim, alguma lição por trás dessa história que a gente tem que abrir os olhos? Será que eu estou adorando ao Deus verdadeiro? Ou será que eu entrei na maré e estou indo junto com todo mundo aí adorando a um falso Deus? Para mim, a primeira lição que fica é essa, da maré. Tem que tomar cuidado com que, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ali, a responsabilidade pelo que estava acontecendo naquele momento era de Acabe e de Jezabel. E porque o rei e a rainha mandaram, ou porque o rei e a rainha tiveram a ideia, o povo todo foi atrás. Então, aqui, se eu não tiver comunhão com Deus, e se em determinado momento o meu amigo, um professor, um líder meu, alguém se desviar do caminho, eu vou me desviar junto com ele, aqui tem uma coisa que a gente fala sempre, a salvação é individual. Não tem como. Não é porque seu pai, porque sua mãe fazem que você vai ser salvo porque eles fizeram, ou porque eles acreditaram em Deus, ou porque sua mãe orou por você. Não, aqui a salvação é individual. Para mim, essa é a primeira lição que fica dessa história toda de Elias com os profetas de Baal. Entendi. Incrível que Elias ele veio para fazer uma contraposição a uma religião falsa, né? E essa religião, ela começou com Jeroboão, quando instituiu uma mistura de uma religião pagã com uma religião na época judaica, né? O Deus verdadeiro. Hebraica. Né? Então ele primeiro fez o seguinte: nós vamos adorar o Deus verdadeiro, porém esse Deus está aqui, na forma de bezerro. Então nós também temos uma festa particular, e o povo falou: olha, realmente parece um pouco com a adoração de Deus. A Alisson até fez um comentário aqui que eu achei interessante. Dinheiro falso nunca vai enganar, a menos que ele pareça com dinheiro verdadeiro. Eu tinha um professor que falava assim: ninguém falsifica uma nota de R$3. Exatamente. Né? Então, a gente não falsifica o que não existe. Para falsificar e ele tem que ser o misturou verdadeiro. as duas coisas. E aquela mistura foi passando com o tempo, reis e mais reis. E cada vez que vinha um reformador, depois aquela mudança na religião anterior do povo foi tão importante que o coração dele estava sempre mexido. Todo aquele trabalho que Deus tinha tido para restaurar os 40 anos do deserto, para restaurar o pensamento no Egito, ela foi totalmente assim levada ao vento por dois reis, Salomão e Jeroboão. E por isso nós temos que tomar cuidado com a nossa influência, sabe? Talvez pessoas tenham se perdido por causa do meu testemunho. Eles olham, olha lá, o Diego é adventista, olha o que ele está fazendo. Se ele faz assim, todos fazem. Eu não quero ir nessa igreja. Quantas vezes eu ouvi falar a pessoas, olha, eu não vou na sua igreja por causa de fulano. Nós temos que tomar cuidado. E esse caminho que eles foram tomando levou ao ponto deles adorarem a Baal. E o povo sabia que Deus era verdadeiro, nosso Deus era verdadeiro, mas tinha dúvida que ele era o único Deus. Tanto que Elias, ele não vem falando, olha, que Deus não existe, que Deus existe na verdade, que eles estavam falando o contrário. Ele falou, ó, Deus é o único Deus. E ele fez uma pergunta para eles, e agora, o que vocês vão fazer? E a resposta deles mostra muito de como andava a religião deles. Eles não fizeram nada. Falou, olha, vou fazer um teste aqui, vou colocar os profetas de Baal com o sacrifício deles e vou colocar um sacrifício para o Deus verdadeiro. Aquele que receber fogo do céu, aceito. Aí eles falaram, agora sim. Mas na hora que ele falou, escolham quem vocês querem, eles ficaram em silêncio. Eu acho que essa omissão na nossa vida, que a história de Elias vem falar para nós, a gente tem que agir, sabe? Nós temos que ser diferentes. Elias, ele estava sozinho ali no meio de mais 400 profetas de Baal. Mas ele tinha que se manter firme. E eu também tenho que me manter firme. O meu mundo de hoje é muito parecido com o mundo deles. Mas nessa época eles lutavam com espadas, a gente luta com armas de fogo. Mas no final das contas, o coração do homem é o mesmo. Sim. Porque as artimanhas do inimigo, elas são cíclicas, né? Então nós temos que sim, nos mantermos firmes contra o mal. Colocar para longe de nós. E nos manter contra, assim, deliberadamente. Como Pedro fala, você tem que chamar o pecado pelo nome. Né? Aqui tem um ponto interessante que falando ali, quando Elias foi junto com os profetas de Baal para o Monte Carmelo para aquele duelo ali, a diferença entre o que os profetas de Baal fizeram e o que Elias fez. Os profetas de Baal subiram lá, aquele
bando de gente e começaram e pula, e geme, e canta, se cortam, grita, aquele showzinho que eles fizeram. E o povo lá assistindo. O que eles estavam querendo com aquilo? Eles queriam impressionar, mover o povo pela emoção de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Olha, a grandeza do que a gente faz, a gente se corta, a gente geme, a gente grita. E Elias foi lá, da forma mais tranquila possível, fez uma oração e Deus atendeu. Então, aqui, a gente também tem que tomar muito cuidado, porque, repetindo o verso lá de Jeremias, o coração do homem é enganoso. Muitas vezes a gente deixa levar por um show do que a gente está assistindo numa igreja, ou em algum lugar que a gente está participando, ou por uma pessoa que faz uma pose tão bonita lá na frente, que a gente se deixa levar pela emoção daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Mas Deus, Ele é um Deus de emoção, claro. Deus mexe com o nosso coração. Mas Deus também é um Deus racional, Ele pede um culto racional nosso. Então, naquele momento, Deus não pediu de Elias todo aquele show que aquele pessoal estava fazendo. E Deus não estava querendo mostrar, através de Elias, fazendo show, para aquele povo quem era o Deus verdadeiro. Deus mostrou que era o Deus verdadeiro através do poder dele, e não por nenhuma demonstração pública do que aqueles profetas podiam fazer. O que Deus queria fazer é centralizado no próprio Deus, né? No que Ele tinha para oferecer para o povo. E tem a parte que Ele colocou também, dele ter falado, né? Às vezes a gente vê acontecendo as coisas erradas e a gente fica receoso, mas a gente tem a verdade e a gente tem a autoridade, em nome de Jesus, de chegar lá e falar. E foi o que Elias fez, ele foi e falou. E muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo, só que a nossa falta de personalidade, vamos dizer assim, nos omite, faz com que a gente fique lá olhando. Ai, não, acho que eu não vou ser chato. Mas se você pedir a direção de Deus, Ele vai colocar a palavra exata que você Isso tem é importante, né? A gente tem que, se a gente for repreender ou orientar alguém em alguma coisa, a gente tem que ter o jeito certo de falar com as pessoas, porque senão, imagina, a gente vai tentar ajudar e acaba piorando a situação, né? E Deus dá essa habilidade pra gente. Incrível que Elias aqui, ele não está falando para pessoas que não conheciam a Deus. Jezabel, ela era uma mulher pagã que casou com um rei Acabe, tudo bem. Os profetas, tudo bem, mas o povo que ele estava falando conheciam a Deus. Não eram pessoas não cristãs, vamos colocar assim. E a gente tem que pensar muito bem isso, para a nossa vida aqui dentro da igreja, dentro da sua igreja, dentro onde você frequenta. Sabe, algumas pessoas, olha, eu vou usar isso porque todo mundo está usando. Eu vou comer isso porque todo mundo está comendo. Sabe, eu vou ver isso, eu vou ouvir aquilo. Qual o problema que tem? Qual o problema que tem? Não vejo mal nisso. Que tem que pensar, gente, é o que ele está falando, olha, Deus é o único Deus. Não tem a sua opinião, não tem o seu ponto de vista. Deus, Ele quer que você cresça nele, mas não tem o seu ponto de vista. É aquilo e pronto. E olha só, aqui em Lucas 11, 23, tem um verso que é muito bom. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Muitas vezes a gente pensa assim, não, isso aqui não está me acrescentando em nada, mas também não está me atrapalhando, então eu posso fazer. Mas Deus está sendo muito claro aqui. Quem não é por mim, é contra mim. Se não ajunta, já está espalhando. Não interessa se não está fazendo mal nenhum, já está espalhando. Então, é uma coisa tem que ficar muito claro para a gente. Se tem uma coisa que não está te contribuindo em nada para a sua vida espiritual, deixa isso para lá. Isso já tá contribuindo para espalhar. É uma coisa que a gente conversou aqui já um pouco, né? Não é o que eu posso e o que eu não posso fazer. É o que me aproxima e o que me afasta de Deus. E eu tenho que buscar sempre aquilo que me aproxima de Deus. Samela, você trabalha aqui na Novo Tempo, né? E a Novo Tempo, ela tem esse sonho, que é de sempre aproximar as pessoas de Jesus. Fala de novo pra gente, o que você faz aqui na Novo Tempo? Qual que é a sua função aqui? Eu sou coordenadora de programação da Novo Tempo. A grade de programação, os horários que os programas entram no ar, é a parte do meu departamento. E você sente que você trabalhando, atuando nessa área, você serve a Deus fazendo isso? Se você serve, eu queria saber por quê. Por que você sente que o seu trabalho ajuda as pessoas a conhecerem Jesus? Olha, quando no início do ano, quem assiste ao Novo Tempo sempre acompanhou com a gente em março, a gente fez um programa que chamou Celebração. E nesse programa passaram praticamente todos os nossos apresentadores e nós fizemos uma dedicação dos programas e da nova grade de programação que a gente vinha trabalhando desde o início do ano. E enquanto a gente estava preparando essa grade, a minha oração foi sempre o seguinte, eu tenho um papel a fazer aqui. Meu papel é estudar, estar preparada para fazer uma grade de programação que atenda às necessidades das pessoas. O pessoal que assiste o Código Aberto agora, tem um motivo para o Código Aberto estar nesse horário. E isso eu me preparei estudando. Mas a minha ação vai até um certo ponto.
A pessoa que está assistindo o Código Aberto hoje e está gostando do programa, não é porque o Fábio está apresentando bem, não é porque a Jaqueline produziu um programa super legal, porque eu coloquei o programa no horário certo. Não, é porque o Espírito Santo está trabalhando no coração dessa pessoa. E hoje eu tenho certeza de que o nosso trabalho aqui no Novo Tempo, não só o meu, mas como de todo mundo que trabalha aqui, está contribuindo pelos e-mails que a gente recebe, pelas histórias que a gente ouve de gente que conheceu Jesus através do Novo Tempo. Eu acho que essa é a única missão que a gente tem aqui na Terra. É eu me preparar para estar no céu com Jesus e levar o máximo de pessoas possível comigo junto para o céu. É isso mesmo. Samila, muito legal ter você com a gente aqui no Código Aberto. Obrigado porque você veio participar, dividir com a gente aqui a sua experiência, história de vida, o seu ministério aqui dentro da TV Novo Tempo. E que Deus te abençoe e que Ele sempre te ajude, que Ele te ilumine a colocar as coisas sempre nos horários certinhos, né? Diego, obrigado porque você veio participar com a gente aqui. Eu sei que a viagem é longa, né? Você veio lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, participar. Obrigado porque você veio participar com a gente aqui. E a Sara daqui a pouco está cantando aqui, vai participar um pouquinho mais. Mas desde já eu te agradeço. E você que acompanha aqui, você que assiste o Código Aberto, meu recado agora é para você. A Novo Tempo foi estabelecida aqui para te lembrar que existe um Deus verdadeiro, que existe uma forma com que esse Deus quer ser adorado. É para isso que a gente está aqui. É para isso que tem os câmeras trabalhando aqui no estúdio, é para isso que tem os produtores preparando os programas para você e tudo isso é feito com muita oração. Então, enquanto você estiver escutando a música agora, enquanto a Sara estiver cantando, deixe esse Deus falar ao seu coração, deixe esse Deus te chamar para uma vida de louvor, louvá-lo a cada dia. Continue adorando a Deus e continue com o Código Aberto firme aqui na Rede Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro.
Já